Bom dia a todos, né? Meu nome é Fabrício, sou, estou como diretor do NIT, né, da UFESA, fui convidado aí para o pessoal do Sebrae, né, para participar desse evento, chamado GoRN, né, um evento importante para o ecossistema. A gente trabalha com isso e vê que é necessária essa interação e essa fomentação, né, da questão da inovação é, em todo o estado e até em todo o Brasil, né? A gente vê que a gente precisa avançar muito, né? E é um evento que vai trazer alguns frutos aí para a gente colher lá na frente, né? O tema que foi definido, né, para mim conversar um pouco com vocês foi a questão de fundamentos de propriedade intelectual. E eu vou falar um pouco sobre, de uma forma geral, né? Propriedade intelectual é um mundo, né? A gente sabe que se a gente pegar cada propriedade intelectual tem várias coisas para se abordar, né? Então, a gente acaba se envolvendo. Eu vou fazer um panorama geral e conversar um pouco sobre isso, tá? Então, aí, para iniciar, a gente fala um pouco sobre inovação, né? A inovação é algo essencial, né, para a questão do desenvolvimento da sociedade, né, de uma forma geral, né? E é manter constante, né, de certa forma, a busca, né, por novos conhecimentos, né, por novas inovações, né, novas invenções, né? Invenções, quando a gente fala de inovação, né, vem a questão da invenção e da inovação. A invenção é algo que é criado, né, algo novo, mas que não chegou na ponta, né, não chegou na sociedade de uma forma geral. Inovação, ela retrata essa aplicação em si, né? E aí vem o tema propriedade intelectual, né, que até muitos desconhecem, né, mas é tudo que é gerado, né, tudo que você gera com relação à inovação envolve a questão da propriedade intelectual, né, que vem do direito, né, vem do instrumento jurídico, né, que aí ele te dá um respaldo legal de tudo que é inventado, né, de tudo que é inovação, né, no caso, que vai virar inovação, ela possa ser protegido, né, e você tem esses direitos assegurados, né? Ou seja, nada mais justo do que você ter uma ideia, né, ou pesquisar, né, vários anos a respeito sobre uma coisa que você fomenta lá na frente, né, e aí quando você encontra essa solução para aquele problema, né, você tem um respaldo legal de que aquilo ali é seu e que você pode estar explorando isso de forma segura, né, para que não crie o uso, né, de outras pessoas, né, sei lá, a pessoa vai pegar aquela sua inovação, né, a sua invenção e resgatar isso, né, do dia para a noite. Então, assim, tudo que é gerado através de inovação, essa questão da parte jurídica entra nisso, porque você acaba tendo um respaldo legal de que tudo tem que ser protegido, né, para que você use da melhor forma possível, que você não perca todo aquele esforço que você teve atrás para desenvolver isso. Isso já tem acordos internacionais, né? A gente, no Brasil, eu vou falar um pouco mais à frente sobre o nosso INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que ele regulamenta, né, e faz com que essa proteção seja realizada, né, e você use depois da melhor forma possível, como queira, né? Ou faça uma sessão, né? Ou você até fomente fazer, utilizar da melhor forma possível. Então, a propriedade intelectual ela refere-se ao conhecimento, né? Que o criador, né? Que a pessoa que criou, ela detém e de como produzir a sua criação, né? Ela assegura, como eu falei, ela assegura o direito de exploração dessa tua propriedade para que você proceda da melhor forma possível, né? Se você quiser explorar, explore. Se você quiser fazer uma sessão de direitos, você faz, né? Então ele te dá essa segurança legal, tá? Então, ela tem seu foco, né? O grande foco da propriedade intelectual seria a propriedade industrial, né? Que tem voltados para atividades empresariais. A gente vai estar vendo ela subdivide, né? Eu chamo de três grandes ramos, né? E ela acaba atacando mais a questão da propriedade industrial, que é o que a gente mais escuta, né? Existem leis, tá? Existem leis como a 10.973/04, a 10 ou a 13.12, a 13.243/barra de 2016, né, que já regulamenta tudo isso, né? Então, ela engloba um conjunto de direitos, né, e obrigações relacionadas a bens intelectuais
objetos de atividades industriais de empresas ou indivíduos. É bem, assim, as instituições de ensino, né, eu faço parte da UFES, então, as instituições de ensino, elas fomentam isso, né, e as indústrias também. Então, tudo que é produzido a gente tenta proteger, né, as indústrias Petrobras, a gente vê que tem bastante propriedade intelectual, né, inclui as propriedades industriais, e isso é importante para que se mantenha, né, no limiar da tecnologia, né, para que você não tenha esse esforço todo e não seja isso fomentado de forma indevida, né, ou até por terceiros que não desenvolveu, não gastou um certo tempo no desenvolvimento disso, né. Então ele assegura, né, que esse proprietário, é titular do direito, né, ele tem a exclusividade da fabricação, de comercialização e da venda ou da cessão de tudo que é produzido, né. Então, a propriedade intelectual, ela tem, eu costumo comentar que ela tem três grandes ramos, né, que ela se divide, né, a literatura já traz disso também, mas de uma forma geral, né, existe um consenso que ela tem três grandes ramos, que seria o direito autoral, tá, que a gente até escuta falar, né, mas às vezes não associa uma coisa a outra, é uma propriedade intelectual, a propriedade industrial, né, que eu comentei até mais atrás, e a proteção sui generis, né, que também é um nome que não é tão corriqueiro escutado, mas quando eu começar a conversar, a gente vai ver que a gente está convivendo com cultivares, né, com circuitos integrados, né, que existem proteções com relação a isso, por exemplo, tá? E aí eu vou iniciar um pouco falando sobre, resumidamente, tá, gente? Se a gente for abrir cada tema desse, a gente consegue dar cursos, né, só relacionados a direito do autor, né, ou direitos conexos e por aí vai. Então, o direito autoral, ele tem como três subdivisões, né, que seria o direito do autor, os direitos conexos e os programas de computadores, né, que eu acho que é o mais, talvez o direito do autoral, né, e o programa de computador são os mais conhecidos, né. E falando um pouco sobre o direito do autor, né, nada mais o direito autoral nada mais é do que o direito do autor, desculpa, nada mais é do que o direito de utilizar ou fluir, né, obras literárias, né, então isso tudo está envolvendo a utilização de obras que dependem, né, da autorização prévia, né, expressa do autor. Se a gente pegar um livro, né, um livro ele é realmente um direito autoral e deve ser registrado. Aí o pessoal pergunta, poxa, mas é obrigatório? Não. Pela lei, tá, gente? A gente tem um respaldo um particular com relação a isso, que o direito autoral, ele já é por si só, você publicou um livro, isso já tem provas suficientes, né? Mas se for alguma coisa mais específica, né, que você queira realmente registrar, existe, a Biblioteca Nacional faz isso, né? Um órgão do governo, e você consegue fazer esse registro, né? Se for alguma coisa bem sigilosa, que você queira realmente ter exclusividade e não queira abrir de uma forma geral, né? Então, o direito do autor, ele visa proteger obras como livros, né, como eu falei, músicas, né, revistas. A gente de vez em quando escuta, né, poxa, o cantor tal, né, tá entrando na justiça com relação ao direito autoral, né, com relação àquela música. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Então, isso é que faz com que a gente tenha essa proteção e que respalde esse nosso direito de exploração desse bem, né. Então, fotografias, né, gente, artigos também a gente pode fazer essa proteção, né, letras de música e por aí vai. Então, é um ramo, né, da propriedade intelectual que a gente tem como proteger tudo isso que é gerado, né, com relação ao direito do autor. O direito conexo, tá? O direito conexo, ele às vezes se confunde um pouco com o direito do autor, mas nada mais é do que você explorar um direito, uma propriedade já existente, né, resumidamente falando. Então você tem um intérprete, eu acho que o exemplo mais claro é esse, a gente tem um intérprete que faz a execução daquela determinada música, né? Então a gente tem uma parceria, então ele entra como uma proteção, entra como, às vezes, como contratos, né? Que o direito do conexo, ele traz com que aquela canção ela seja cantada, né? Só por aquele cantor, por exemplo, né? Mas a gente vê rádios, né? Que exigem fomentos até de contratos, que eles fazem contratos e fazem com que aquela programação, aquela música, ela só passe naquela rádio, naquela TV. Existe muito isso, né? Não é, assim, às vezes não é tão claro, mas existe essa questão dessas proteções e desses contratos, né? Que envolvem essa questão dos direitos conexos, né? Você pegar uma obra literária, sei lá, de Ariano Suassuna e você pegar o direito conexo dela, né? Você fica com esse direito de explorar aquela obra, né? E aí os programas de computadores, né, que talvez seja mais claro, né, a gente enxergar isso,
Mas são os programas, né? A gente tem vários exemplos já e com essa questão da pandemia, né? Isso acentuou, né? Então a gente tem essa questão da proteção, é um item que realmente deve ser protegido, né? Você consegue garantir que aquela tua inovação, né? Ela possa fazer uma prospecção de aplicação e você não perder esse seu direito, né? Então aí são programas, né, de computadores, né, que existem, e esse registro do programa, né, é de forma assegurada, né, pelo direito de exclusividade de produção, de uso, de comercialização de sua criação, né, o que a gente vem conversando aqui com relação a isso. Então você pode cobrar, né, pelo uso, né, do programa, né, do software, de uma forma geral, e ele tem uma duração, né, a gente tem uma certa duração desses direitos autoral, né, que está em 50 anos. Então você tem até assim, você faz a proteção de um programa de computador, né? E ele, a partir do 1º de janeiro do próximo ano, ele começa a contar os 50 anos, né? Então tem uma certa legislação que ela acaba mapeando isso, né? E deixando de certa forma padronizada para em 50 anos, né? Essa questão dos direitos, né? Então assim, como a evolução dos softwares, né, são constantes, né? Então assim, você tem praticamente uma vida aí para conseguir explorar isso, né, sem nenhuma interferência, né, de forma que não atrapalhe o que você desenvolveu, né. E aí a propriedade industrial, que talvez seja mais conhecida, né, das propriedades, da propriedade intelectual, né, que aí inclui a questão das patentes, né. As patentes digamos, o que o pessoal fomenta muito na academia, principalmente, e as próprias empresas, tá, gente? As empresas, eu trabalhei numa empresa que ela tinha molde, né? E os moldes de fabricação do produto, ela destruía os moldes que não queria que ninguém copiasse, né? Então, existe um certo segredo e as patentes ajudam nisso, né? Para que você tenha essa proteção. Então, as patentes, as marcas, né? Os desenhos industriais e a indicação geográfica são as quatro linhas da questão da propriedade industrial. E o INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é que faz a questão da proteção, né? Você tem uma patente, tem uma ideia e quer fazer uma solicitação de pedido de patente, né? Você entra com uma documentação no INPI e ele faz toda essa análise, né? Lógico que tem todo um processo antes, né, para que você tenha realmente essa patente em mãos. Então, falando um pouco sobre patente, né? É um título temporário, a gente sabe que a patente é um título, a gente escuta, a patente caiu, né, tal, existem quebra de patentes, né, tem uma série de termos que o pessoal usa, mas a patente é um termo, é um título temporário, tá, gente, que vai te dar a possibilidade de explorar isso de forma exclusiva, né, você pesquisou tanto, desenvolveu aquilo lá, e você tem essa proteção temporária, né. E aí, nas palestras que o pessoal dá, sempre conta essa história e eu acabo contando também. Não existe a Coca-Cola, né? Está aí há anos e não existe patente da Coca-Cola porque eles imaginaram que se patenteasse, um dia essa patente iria cair, né? E eles iriam perder. E ainda hoje predomina essa questão da formulação, né? Do segredo industrial que acontece. Então, tem alguns casos interessantes, né? Que aí, estrategicamente, né? Para as empresas, né, tem que ver se vale a pena ou não, né, mas na grande maioria é interessante que faça patente, você começa a ganhar mercado, né, e depois de que você ganhar mercado, a livre concorrência, né, vai acontecer mais na frente. Mas aí, como a tecnologia, né, a evolução tecnológica acontece de forma rápida, né, eles vão desenvolvendo várias patentes e esse tempo de quebra de patente acaba não atrapalhando muito, né. Certo. Então, a patente é algo que tem que ter novidade, né? Tem que ter atividade inventiva, tem que ter aplicação industrial e tem que ter suficiência descritiva, né? Então, alguns requisitos, os principais requisitos da patente. Ela pode ser patente de invenção, tá, gente? O que seria uma patente de invenção? Seria algo novo, né? Sei lá, o cara desenvolveu. Eu acho que uma das patentes mais conhecidas é o Band-Aid, né? Não falando da marca, mas foi uma das patentes que ainda hoje a gente escuta nas próprias rodadas de conversa, né, sobre patente. Então, algo novo, né? Mas aí se você pega o Band-Aid e transforma ele sei lá, num Band-Aid menor, né, que é aquele redondinho e tal,
Aí a gente chama de patente de modelo de utilidade, né? Então, você pegou algo que já existe, fez uma modificação, como tem a evolução dos celulares, tá? A gente pegar os celulares aí, tem patentes de celulares que vem seguindo, né? E ainda tem muita briga sobre isso, tá? As fabricantes de celulares, as grandes, né? Elas têm muitas patentes, porque vai garantindo, né? Eu até vi um exemplo de uma patente de um dispositivo que usava 2 chips, ele reduziu para um espaço menor, isso tudo ganha espaço, reduz o produto, isso reduz peso, reduz material, né? E aí pessoas... porque às vezes o pessoal acha, poxa, mas um parafuso a menos, né? Isso vai impactar no valor, impacta a gente, assim, eu trabalhei na parte industrial e impacta, e muito, porque você não vai ter só o parafuso, não é só o custo do parafuso, é o parafuso, é o custo do operador que está montando aquele parafuso, é o custo da pessoa que vai checar se aquele parafuso está montado, então tem todo um sistema envolvido que não é só simplesmente o custo de um parafuso, né? Se vocês forem perceber a questão dos automóveis, né? A gente vê que às vezes tem automóveis que está saindo só com a luz de ré, né? E aí a gente diz, poxa, mas uma luz só a fábrica reduz, né? Mas não é só a luzinha que você coloca lá, tem toda a fiação que sai de cima, até, da frente até atrás, né? Tem o operador que está montando a fiação, tem a parte do conector, tem uma série de coisas que envolve aí, não é simplesmente só uma luz, né? A própria peça do carro que tem que ser adaptada para pegar outra lâmpada. Então, tem certas coisas aí que a gente acha que às vezes que é pouca coisa, mas para a indústria, quando a gente começa a fabricar isso seriamente, de forma seriada, né, a gente vê que não é. Então, só fechando essa parte das patentes de invenção dos tipos, né, a patente de invenção ela tem 20 anos, né, de duração, né, e a de utilidade tem 15 anos. O pessoal pergunta, poxa, mas esse tempo, o INPI, né, a pessoa às vezes critica o INPI, e aí, de certa forma, eu defendo o INPI porque eles têm uma estrutura, é um processo delicado, né, gente? Tem que fazer toda uma busca de anterioridade, a gente chama, para verificar se já existe isso em algum canto. Então, assim, é um processo, e assim, a demanda está grande, né, o INPI está fazendo realmente um bom trabalho, né, e eles ajudam bastante até na gente, né, nos NITs, né, eles dão um suporte legal. E aí essa questão do tempo de patente, né, que no Brasil, sei lá, se a gente for pensar aí, está em 5, 6 anos, mais ou menos a média, a última vez que eu fiz esse levantamento. E aí você faz um pedido de patente, né, uma solicitação de patente agora, né, só vai sair daqui a 5 anos, eu vou perder esse meu tempo, realmente já conta a partir do momento que você homologa no INPI, né, esse é o protocolo lá. Então já está contando, mas isso não impede de você fazer essa comercialização, tá, gente? Então, poxa, eu estou com um pedido de patente, eu não vou esperar dar 5 anos para sair minha patente, eu ir lá no mercado e dizer, gente, eu estou com esse produto, vamos fazer uma parceria, né? Vamos tentar engrenar isso aí para fazer a aplicação, para fazer realmente a inovação, e não precisa disso, tá? A gente faz isso, saiu o protocolo, você não tem a patente ainda, porque vai fazer toda a busca, né? E ver a questão dessas requisitos, mas você já pode fazer essa prospecção de aplicação, sim, né? Correndo o risco de existir uma patente já nesse sentido, né? Mas aí tem que deixar bem claro na minuta de contrato, né? E aí colocar isso para frente, né? Essa é a ideia que a gente tem. Existem alguns passos, né? Esse quadrinho ao lado ele traz uns passos, né? Existe um depósito com 5 meses, né? Aproximadamente, né? Existe um exame formal, e aí esses 18 meses é realmente para publicação de que a patente vai ser, que não tem nada, né, no existente, que eles vão realmente analisar todos os requisitos da patente. Existe um exame técnico, né, e aí existe um deferimento e a concessão. E aí você recebe uma carta patente, que a gente chama, né, que começa aqui, e esse é o documento legal que você tem exclusividade sobre aquele item, e você pode fazer a exploração da melhor forma possível. E as patentes são por países, tá, gente? Existe um acordo internacional que você consegue fazer a patente no Brasil, e aí os Estados Unidos está interessado no produto. Você vai lá e faz a patente nos Estados Unidos, mas aí você já leva na documentação, né, que você já tem esse acordo pré-feito, né, assim, um acordo pré-ajustado, né, que você já tem interesse, né, de exploração em outros países. Por quê? Porque às vezes você faz a patente aqui, né, aí, poxa, a China está querendo o meu produto, aí você vai lá e faz a patente lá. Existe um acordo internacional, né, mas mudam alguns formulários, algumas coisas, mas a ideia é que se consiga essa patente
patente, né, em vários países, nos países que queiram fazer a exploração desse seu produto, né. E aí tem custo, né, gente? A gente paga o custo do pedido da patente, tem as anuidades das patentes, as patentes tem que pagar. Você está lá no INPI, você tem que pagar a anuidade, aí vai depender dos requisitos que você está solicitando, né? Você faz a descrição, você tem vários requisitos de patente, então vai depender dessa questão também, né? E aí o que é que não pode ser patentado? Algumas coisas entram em conflito, né, e a lei acaba assegurando isso. No próprio INPI tem muita coisa que fala sobre isso, essas orientações, né, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. Não, assim, gente, não é assim, não vai ser patente, mas ele pode ser protegido de outra forma, né, a gente também tem que entender isso, né. Concepções puramente abstratas, né, esquemas, planos, princípios e métodos comerciais, contábeis, né, financeiros, por aí vai. Obras literárias, né, como eu falei, né, aí já entra como direito de autor, né, direito arquitetônica, tá, gente? Inclusive os arquitetos, quando faz o projeto da arquitetura, né, o projeto é de autoria dele, né? Então, assim, qualquer alteração, o ideal é que se peça autorização ao próprio arquiteto, porque ali está a autoria dele, né? Programas de computador, né, como a gente viu, aí é outro ramo, né, apresentações de informações, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, né, e por aí vai, tá, gente? Então tem algumas coisas, né, a lei traz isso, né, e o INPI também dá muito essas informações no próprio site, e tem alguns termos tem alguns itens que não podem ser patenteados. Então, seguindo a parte ainda de propriedade industrial, né, as marcas, tá, gente? Que por incrível que pareça, uma das coisas que o INPI recebe mais, né? Tem muita marca, né? Existem escritórios de advocacia que trabalham só sobre isso. E as marcas, ela nada mais é do que um sinal, né, distintivo. Hoje a gente sabe que algumas marcas valem mais do que a própria empresa, né? A gente sabe que isso é uma coisa que se não se abrir o olho, né, no início, né, a empresa vai ganhando fôlego e vai ganhando mercado e ela pode perder essa identidade visual, né? E aí, assim, por mais que seja só uma marca, tal, mas essa identidade ela pode se perder e você pode perder mercado. Existem exemplos de empresas que começaram fizeram comercialização sei lá, de vestuário, né? Tem um exemplo de vestuário e colocaram numa grande rede, né, de varejista, e aí o dono da marca lá, da identidade, foi lá e pediu para retirar, né, e aí fizeram um acordo, ele acabou ganhando uma parcela em cima porque senão ele teria que retirar todas da rede toda, né, de varejo que usava a marca dele. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para na hora que for lançar uma marca no mercado, né, que queira realmente fomentar essa questão empresarial, observar e fazer realmente o registro de marca. E assim, você manda para o INPI, também é responsável por isso, você manda a solicitação, essa solicitação é analisada, faz aquela busca de anterioridade, da mesma forma que a patente a gente faz também na marca, né, e a marca, ela tem vários tipos, né, tem marcas só 3D, tem marcas configuradas que são com a imagem e letras, números, né, e textos. E aí tem de vários tipos, você consegue fazer essa solicitação, né, junto ao INPI sem problemas, né? É um registro que não demora, né? Não é como as patentes demoram mais, mas, por exemplo, programa de computador, isso é rápido, né? Rápido que eu falo assim, gente, 2, 3 meses, né? O INPI já te dá esse retorno, as marcas também não demora tanto, e não é como as patentes, né? Que é uma análise mais criteriosa. A marca ela tem validade de 10 anos, né? E ela é prorrogável, né? Você pode dar entrada na marca, poxa, saiu a minha marca, eu consigo fazer essa prorrogação, que é o que as grandes empresas fazem, elas ficam prorrogando essa marca. Certo. O desenho industrial, tá, gente? Às vezes se confunde um pouco com a patente, mas o desenho industrial é a forma do teu produto, né? É o design, né? Então, assim, o pessoal que faz curso de desenho industrial, né? Faz curso envolvendo essas artes, eles conseguem realmente fazer o registro disso, né, e garantir que aquele teu formato do produto, né, ele seja exclusivo. Se você pegar um produto completo, né, gente, a gente está falando aí de marca, de patente, né, de agora desenho industrial, às vezes até de topografia de circuito integrado, isso tudo pode ser um conjunto de proteções individuais que você venha a ter. Né? Então, no mesmo produto você pode ter uma proteção do desenho industrial do teu produto, uma proteção
da patente, da ideia, né, da funcionalidade disso, da aplicação disso, e até mesmo do circuito integrado, se for o caso, né? Então, tem várias proteções que você consegue direcionar isso para cada termo, né, e fazer a proteção geral do teu produto. Certo? Aí tem alguns exemplos, né, de desenho industrial que, que são fomentados, né? Eu lembro muito de um exemplo da caixinha de leite, né, aquela caixa de leite de papelão, né? Então tem algumas empresas que saíram na frente, fizeram o desenho industrial, né, fizeram a proteção, e aí tem que se esperar, né, cair esse tempo de proteção para depois os concorrentes, né, começarem a usar. E a indicação geográfica, gente, é uma coisa que no Brasil ainda precisa avançar bastante, né? Mas uma coisa bem interessante é você indicar, né, realmente um produto, né, ou um serviço, né, de uma determinada região, de localidade, e dizer, ó, isso aqui é feito nessa região, né, e a gente tem esse selo e a gente garante que esse produto tem essas qualidades. É basicamente isso que a indicação geográfica faz. O Brasil tem hoje 86, né, 86 indicações geográficas, nós precisamos avançar bastante. Se a gente pegar aí o RN, nós temos 2 indicações geográficas, né? Então, o Sul, né, Sul e Sudeste, eles estão mais avançados nisso, e nós temos bastante potencial para fazer isso. No RN, a gente tem, assim, focando para o RN, né, a gente tem a indicação geográfica de Bordado de Caicó e a indicação geográfica do melão de Mossoró, né, que eles chamam. E são 2 indicações que estão registradas junto ao INPI, também é o órgão que faz isso. E aí a gente está fomentando, inclusive, junto com o SEBRAE, né, eu participei de uma reunião com o SEBRAE, o Franco estava lá, e em Serra do Mel, né, que é aqui próximo ao Mossoró, e a gente está fomentando essa questão o SEBRAE, né, está à frente desse projeto para fazer a castanha de caju de Serra do Mel, e tem outras indicações que eles estão vendo, né, tem o mel de Andaíra, tem outras coisas que eles estão fomentando, porque a gente precisa avançar, né, o Brasil tem potencial para mais de 400 indicações geográficas, o Ministério da Economia está tentando mapear isso, tentando fortalecer isso, dá mercado, né, isso dá qualidade, isso é bom para a comunidade, é bom para todo mundo, né, você tem um produto que ele vai estar sendo colocado no mercado com aquelas condições, né? Ele não está, isso para exportação é excelente, né, então alguns países já exigem até um pouco sobre isso, né. E aí a proteção sui generis, tá, gente? A proteção sui generis, ela fala um pouco sobre a questão do cultivar, né, como eu falei anteriormente. Então, nós temos o cultivar, que é um tema que às vezes a gente não se alerta, mas se a gente for pensar, sei lá, no milho transgênico, né, na soja transgênica, isso nada mais é do que um cultivar. A Embrapa trabalha muito em cima disso, né? Algumas universidades, sim, as que são mais na área, mas a Embrapa tem vários cultivares, né? Então isso também pode ser fomentado e protegido, né? Você desenvolve sei lá, você faz um, um estudo envolvendo até genética, uma série de coisas do, da cultura lá, né, gente? E aí acaba isso sendo colocado isso no mercado, né? E você não faz a proteção, naturalmente isso vai ser copiado, né? E aí você vai perder todo aquele estudo que foi feito anteriormente, todo aquele recurso, né, de tempo, de financeiro e tudo mais. Então tem cultivar, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional. O cultivar é uma melhoria, né? É um melhoramento de uma variedade ou de uma planta, né, que se torna diferente das demais, né, gente? E aí, só que ela tem que ter o quê? Repetibilidade, né? Você tem que fazer essa cultura, né? Esse cultivar ser reproduzido, né? E que dê realmente essa diferenciação com relação ao que já existe, né? Então, isso aí é protegido, não é no INPI, é no MAPA, né? No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Então, ele tem a competência de fazer essa proteção relacionada a esse item, né? A questão da topografia de circuito integrado, né, gente? Nada mais é do que você ter uma nova visão, né, de um circuito integrado, né? Você disse, poxa, essa disposição aqui é melhor. E aí a turma da eletroeletrônico, né, a indústria da eletroeletrônica cai muito em cima disso, né, e acabam. Isso tem que ser, isso é assim, a gente da academia, né, a gente faz as pesquisas, protege e tal. Alguns professores não se atentam para isso, né, acabam perdendo até algumas inovações, como já aconteceu
em alguns casos, né, sei lá, a turma publica antes de fazer a proteção, né, isso é uma coisa que a gente até chama a atenção, poxa, tem uma inovação, procura um órgão responsável, né, se for dentro da academia, procura os NITs, né, ou se for fora, procura assim, até um escritório de advocacia, né, eles conseguem fazer isso e te orientar da melhor forma possível, porque acaba você abrindo essa sua inovação, né, e essa sua invenção. E aí uma pessoa vai e resiste, né, você perde, né, não tem como. Você vai ter que provar depois, né, porque era seu, aí tem que ter contraprova, um monte de trabalhoso, né, às vezes você não consegue reverter. Existem casos de professores, né, que vão para congresso, né, apresentam um baita trabalho, né, e aí tem pessoas, gente, hoje já existe isso, tem pessoas que vão só para o congresso olhar basicamente ideias inovadoras e que anotam e depois começam a buscar junto aos órgãos, se tem registro, se não tiver, eles vão, faz o registro e acabou. O Brasil tem, eu não falei isso em patente, mas o Brasil tem a gente chama de período de graça, né, você faz a publicação, né, justamente para isso. Você faz a publicação, né, do item, né? E aí você diz, poxa, isso aqui é uma inovação, eu teria que proteger. Você já tornou público isso, né? Mas aí o que acontece? O governo ele tem um período de graça de 12 meses que você pode fazer essa proteção depois da publicação, depois de tornar público, né, essa sua inovação. Só que assim, nos Estados Unidos não acontece isso, né? Nos Estados Unidos o cara publicou hoje, ele pode pegar a patente amanhã. Então, assim, existe um risco de você fazer isso no Brasil, mas uma pessoa de fora pegar isso. Nos outros países as legislações mudam um pouco e eles você acaba podendo perder. Você não vai perder a patente aqui do Brasil, você pode perder a patente num país vizinho ou outro qualquer, né? Por exemplo. Né? Então a gente tem que se alertar para isso. A gente tem vários casos, né, na universidade que a gente vê de produtos excelentes, aí a turma ganha um prêmio e tal. Quando a gente pergunta, rapaz, você fez a proteção dessa sua propriedade intelectual, né? Você conseguiu fomentar isso? Aí ele falou, não. Então, isso também às vezes é desconhecimento, né? E acaba, de certa forma, perdendo essa inovação, né? Então, o circuito integrado, gente, quem trabalha muito em eletroeletrônico, pessoal do celular, eles estão antenados muito a isso, né? E trabalham numa mudança de chip, numa redução e tal. Ele consegue encaixar um outro componente, né? E aí deixar a coisa mais. A gente vê celulares aí já são com 5 câmeras, né? Então, eles estão usando bastante. E aí, quando eles fazem isso, né? Uma nova concepção, eles com certeza, eu estou falando do meio industrial, né? Eles fazem essa proteção junto ao órgão, né, que são os circuitos integrados, né? Então, aquele requisitos de topografia de circuito integrado, reproduz a topografia, né? Reproduzir a topografia no todo é um impacto que faz incorporar a um circuito como um todo, né? E aí tem falando um pouco sobre importar, vender e distribuir, né, por outro modo, né, a fins comerciais, que seja protegida, né, a um circuito integrado no qual seja incorporada a uma topografia protegida, ou importar, ou vender ou distribuir de modo. Então você pode fazer, né, e aí você pode comercializar isso, né, você pode aplicar direto ou você pode comercializar, que é o que a gente já vem conversando isso anteriormente. Ou seja, se for feito a proteção e alguém usar, né, você tem o direito de entrar na justiça, né, e pegar essa propriedade de volta, né? E até cobrar pelo uso, né, sem autorização do que foi desenvolvido, né? E aí os conhecimentos tradicionais, né, gente, que apesar de não ser tão, assim, não tem muita divulgação, tal, mas também um item que pode ser protegido, né? Isso aí o governo também apoia, né? A gente tem essas proteções para que não se percam, né? Isso envolve mais a questão de outros países, né? De pegar essa cultura, né? E aí todo esse conhecimento e puxar. A gente tem casos assim, sei lá, eu morei uma época em Manaus e o cupuaçu, né? Teve uma polêmica grande, né? Porque o cupuaçu tinha sido patenteado. Então tem umas coisas que a gente não se alerta, né? E às vezes não faz essa proteção, né? E a gente vê algumas situações dessas assim, extremas que a gente diz, poxa, isso não tem proteção, né? Então tem coisas bem até por falta de conhecimento. Então, essa conversa que eu estou tendo aqui, né, é que assim, poxa, se tiver alguma coisa de inovação, né, faça a proteção antes, né? Eu sempre falo isso, né, até nos pesquisadores, né, para a gente não perder isso, assim, de graça, né? Você estuda tanto, né, ou às vezes tem uma ideia, né, do nada você tem uma ideia bacana, né, mérito seu, e
não faz a proteção e acaba perdendo, né? Então, só para a gente finalizar, tá, gente? A inovação, né? Por que a gente tem que proteger essa inovação? A gente comentou sobre os tipos de propriedade intelectual, né, de uma forma geral, né, e essas subdivisões que existem. E todas elas têm suas proteções, a gente vê que tem todas essas têm suas proteções, todas elas têm legislação, tá, pessoal? Se você for pegar, sei lá, o programa de computador tem uma lei, né, que fala sobre isso. E aí a questão da inovação, ela vem por quê, né? Por que você proteger? Para impedir que terceiros, né, utilizem, né, do que você desenvolveu, né, do mérito seu, sem sua devida autorização. Isso é de cara, a gente tem que estar em mente isso, né? E aí você tem a possibilidade de licenciar, né, essa sua invenção. Você tem a possibilidade de gerar ganhos econômicos, né? E para as empresas você tem a questão da exclusividade, né? Isso vai te dar mercado, né? Se vocês forem perceber, eu lembro que na época, antes a Nokia era carro-chefe, né, de celulares inicialmente, né? E aí teve uma disputa, né, que os celulares tinham antena e depois o outro não tinha antena. Eles sabiam como iam fazer o celular sem antena, mas existia uma patente que segurava esse mercado, né, por algum tempo, e as concorrentes acabaram atrasando um pouco, né, e isso te dá mercado, isso te dá prospecção para ganhos econômicos, né, que é isso que move a questão de uma forma geral, os empresários, né, as empresas. Então, o nosso desafio, né, assim, aí eu volto para a academia exclusivamente, né, é fazer a inovação tecnológica, né, que a gente fomenta isso muito, mas às vezes se perde, né, assim, você passa anos e só fazendo paper, só fazendo, sei lá, trabalhos de alunos, né, de conclusão de curso, de mestrado, sei lá, dissertações, teses, e isso não chega na ponta, né, isso não tem uma prospecção tecnológica, a gente chama, e não tem essa transferência de tecnologia, que é você pegar todo o conhecimento, né, e jogar para a sociedade. Então, isso a gente tem que melhorar muito, né, o governo entra com leis, né, com fomento de recursos, né, e aí a universidade tem, mas esse leque, esse link, né, essa distância ainda existe, a gente tem consciência disso, né, a gente tem instituições com alta capacidade de resolver problemas, mas que isso não chega efetivamente da forma que a gente gostaria, né, na sociedade, né, a gente acaba ficando preso na nossa caixa, a empresa também fica ali, né, não se aproxima e fica esse link, né, que não existe uma ligação. Uma outra ação existe, né, mas efetivamente, se a gente for pensar em termos de utilizar o potencial que se tem das universidades, das instituições de ensino, né, ou dos órgãos que fomentam a inovação, a gente não vê essa ligação direta, né, sinceramente é uma coisa que precisa avançar bastante, né, no nosso país. Então, essa inovação tecnológica, isso seja por demanda da indústria, né, da sociedade de uma forma geral, né, ou da própria instituição que desenvolve determinados temas que possam servir, né, esse link que a gente tem que estreitar isso para tentar avançar na questão de inovação. Por que eu falo isso? Porque para que se chegue, né, realmente na ponta, né, para que realmente o produto, né, você desenvolva um produto. Você vê professores que, sei lá, pesquisam 20, se aposentam e não conseguem desenvolver nenhum produto que chegue na sociedade. Todo aquele conhecimento, né, todos aqueles estudos foram, não diria que perdidos, mas poderiam ter sido melhor aproveitados, né? E aí, só para a gente fechar, tá, gente? Inovação, a gente tem uma necessidade, né? A gente tem uma necessidade real do que se realmente necessita, né? Ou um problema, tal. A gente tem a solução, aí tem que entrar conhecimento, né? Essa parte do conhecimento técnico, né? Aí as academias podem ajudar bastante nisso, né? E as indústrias já têm know-how, né? Para isso também. As indústrias já têm essa questão de conhecimento, né, no decorrer dos anos. E aí tem a prospecção, né, você tem que visualizar onde é que você vai ser aplicado isso, e aí tem a aplicação. Então isso fecha a inovação, né, isso é o fluxo e o caminho que a gente tem que fazer para a inovação. E é isso, gente, eu encerro por aqui, eu fico à disposição, né, eu queria dar meu muito obrigado aí pelo convite e estou à disposição. Muito obrigado.